afinidades, até se esclarecerem sistemicamente no magistral ensaio de 1963, Crítica Literária e Fenomenologia. Nesta referência à crítica de identificação da Escola Fenomenológica de Genebra, devo dizer que creio que só é citado, chamado mais que uma vez à colação, Jean Rousset, entre os autores, os grandes autores de estudos literários daquela altura, sobretudo como uma obra-prima, Forme et Signification, que Manuel Antunes cita mais que uma vez. Não aparece Georges Poulet, Jean Starobinsky, etc., mas as ideias estão muito próximas. O modelo está, na verdade, com grandes parentescos. Além da clareza de conceptualização dos princípios fundamentais que a matriz husserliana ditou àquela orientação teórico-crítica, impressiona hoje, sobremaneira, os parentescos com a compreensão gadameriana, o conceito de compreensão que Hans-Georg Gadamer, entretanto, estava a criar filosoficamente. E, como sabe, se compreende quando uma consciência do mundo, com a sua estrutura de linguagem e de imaginário, vem, digamos assim, habitar numa outra consciência, que é a consciência cognoscente do sujeito, não é? E a compreensão é quando se dá essa identificação que não é da figura empírica do leitor com a figura empírica do autor, mas, na verdade, com essa consciência do mundo que vem potencialmente no texto da arte literária, e a outra consciência do mundo que a vai desposar cognitivamente, e que é a consciência cognoscente e constituinte, então, na leitura. Repito, então, além da clareza de conceptualização dos princípios fundamentais que a matriz husserliana ditou àquela orientação teórico-crítica, impressiona hoje sobremaneira os parentescos do pensamento e do discurso de Manuel Antunes com a compreensão gadameriana e com a lógica hermenêutica da pergunta e da resposta com que Hans Robert Jauss e Wolfgang Giesler, da estrutura de solicitação à resposta do leitor, atualizaram aquela crítica fenomenológica em estética da recepção. Desde logo, refontalizando o que chama o princípio de orientação como princípio husserliano de intencionalidade, Manuel Antunes pode postular a centralidade do objeto literário, e evidenciar essa conversão à primazia do texto, cito, como o imperativo categórico de toda a verdadeira crítica. Coisa que, parecendo-nos hoje um dado adquirido, não o era de modo nenhum naquela altura, passagem dos anos 40 para os anos 50, travessia dos anos 50, abertura dos anos 60. Pois em Manuel Antunes aparece muito clara e reiteradamente esta afirmação. No centro está o texto criado pela arte literária, é esse que é o objeto estético-literário ou objeto literário, e há uma espécie de imperativo categórico de toda a verdadeira crítica no reconhecimento dessa centralidade, no respeito por essa centralidade e na aplicação ao estudo, ao conhecimento, dialogante, cooperante com o potencial de sentido desse objeto estético-literário. Isto tudo sem se enredar nos constrangimentos do paradigma imanentista e sem abdicar das correlações entre significação e comunicação na experiência estética. De seguida, Manuel Antunes não só contraria os riscos de reducionismo coisificante e estático na concepção do texto como objeto estético, mas mais profundamente considera que ele deixa de ser puro obietum para se converter em fenómeno, no sentido de algo que aparece à consciência. Esses termos são de Manuel Antunes e estão a reconhecer facilmente a linguagem própria da fenomenologia. É um fenómeno no sentido de algo que aparece à consciência. Ora, essa consciência é não só cognoscente, mas também constituinte, na medida em que, através dela, diz Manuel Antunes, a leitura consistirá na compreensão e na mútua interpretação do tempo formado no texto recebido e do texto formando-se na consciência receptiva. Manuel Antunes fala, a esse propósito, da atividade constitutiva do leitor crítico, atividade dadora de sentido. Ainda não havia a escola de Constance com a teoria da recepção ou a estética da recepção.
Mas está aqui já esta derivação, no fundo, de Husserl, de Roman Ingard, da crítica de identificação, mas já num sentido de descer a um aspecto que vou de seguida focar, que é o problema da historicidade, da dialética histórica. Não é? E por isso, mas de qualquer maneira, logo aparece essa afirmação absolutamente pioneira nessa altura, porque não se confundia com nenhum regresso ao impressionismo crítico, de que há da parte do leitor crítico uma atividade constitutiva, pois que ela é uma entidade dadora de sentido. E empresta novas dimensões ao alcance plurissignificativo da relação comunicacional entre o texto que exprime e é portador, veículo de sentido, e a consciência cognoscente do leitor que reconstrói o significado da obra. Cito agora Manuel Antunes: dado imediato, o objeto estético-literário, o objeto que é o texto da obra literária. Dado imediato, o objeto resiste. E fenómeno convida a ulteriores descobertas. E, efetivamente, o sentido da obra recria-se, vai-se recriando no leitor crítico. A palavra que uma intenção, intentio, anima, simples ou ramificada, expressa ou implícita, torna-se, pela sua presença à consciência, não apenas apta para se desdobrar nas suas múltiplas implicações, mas passível de receber novo ou novos sentidos. Assim parametrizada, a proposta da crítica literária fenomenológica compreende-se a atração que ela exerce sobre Manuel Antunes, sem embargo dos riscos que se dão a adivinhar na súmula em que remata a sua caracterização. Cito: um impressionismo racionalizado, um relativismo que vive na permanente tensão de si próprio para se superar, um dogmatismo originário que, negando-se, procura alcançar a claridade e a apodicticidade da episteme platónica, um estilicismo que, se tende atingido a consciência da consciência de si, oscila corajosamente do micro ao macro-objeto. Todavia, o favor que no pensamento crítico de Manuel Antunes colhe o modelo fenomenológico não invalida que os seus postulados e procedimentos sejam sujeitos a uma integração superadora num quadro de valorização do, cito, movimento dialético da história, bem como da sua experiência existencial e no âmbito de uma estética com vocação personalista. Por um lado, a criação da obra literária é indissociável das suas condições históricas de existência, tal como a sua recepção se opera não numa pura consciência cognoscente, e sim num leitor historicamente situado e existencialmente conformado. Por outro lado, a esta dupla contextualização da hermenêutica acrescem as inferências decorrentes do pressuposto teórico de que, cito, toda a estética pressupõe uma ética, como toda a ética pressupõe uma metafísica. E este pressuposto que admite e até exige que cada obra estético-literária seja abordada tendo em conta os seus fatores de gênese e seja compreendida nos seus próprios termos de composição, mas erige um horizonte transmanente de interpretação crítica, transmanente, como diria o grande professor e ensaísta brasileiro Eduardo Portela, ao qual Manuel Antunes está atento. E os correlatos critérios valorativos, que em Manuel Antunes finalmente desdobram o juízo estético em juízo ético e ontoscatológico, remetendo para o alcance apreciativo do potencial de elevação moral e de abertura espiritual ao sagrado e à transcendência divina, idealmente mediada por Cristo. Sobretudo quando se procede à colação do labor teórico-crítico de Manuel Antunes com os parâmetros prevalecentes nos meios epocais da cultura católica ou aberta aos signos cristãos, tal como nos meios académicos dos anos 50 e 60, ressalta, em meu entender, o senso dialético da historicidade, a sua justificação multiplanar e a sua pregnância indagadora. Com efeito, impressiona a maneira como Manuel Antunes tem sempre presente certos postulados e atua criticamente em consequência com eles. O homem como em si no mundo, que acontece e se realiza numa instituição, a qual, pelo passado, em parte o determina,
e pelo presente, em parte, o condiciona. O homem, como único ser da natureza, em que esta se consciencializa e se historifica. Parece ser na história que é o sujeito da criação e da recepção da literatura, esta, por mais diversas metamorfoses que venha a conhecer, por mais, cito, por mais que a queiram condicionar aos ambientes sociológicos e aos meios de transmissão, nunca deixará de ser o grande e indispensável traço de união entre os dois tipos de mentalidade que até hoje conduziram o homem e a conduzi-lo continuarão, temporalizando e historializando o intemporal e o estrutural da mentalidade arcaica e concretizando o formal e o operatório da mentalidade moderna. Depois, o devir da criatividade humana na arte traduz-se em literaturas sucessivas que se têm dirigido a elementos sucessivos do homem, que se sobrepõem e se comunicam. E na crítica existencial há que salvaguardar os direitos da razão confiante, que faz pensar as coisas na categoria da história e nos mostrará de quem somos filhos e onde estão os melhores valores. Ao passo que, abrindo-se a tudo em disponibilidade permanente, não deixará de se impor como faculdade da totalidade na unidade, assumindo todas as realidades concretas numa síntese universal superior. Por conseguinte, no específico campo estético-literário, tal como aprecia no Jacques Maritain de Creative Intuition in Art and Poetry, a atualização dos princípios decorrentes da filosofia perennis numa linha fenomenológico-existencial sob a luz projetada por novas descobertas do conhecimento do homem, nomeadamente pela psicanálise, e note-se pelas experiências que nos campos da poesia e da arte se vinham realizando desde a modernidade oitocentista e ao longo do século XX. Não surpreende, pois, que ao mesmo tempo que recapitula e pensa as grandes categorias metatextuais do universo do discurso estético-literário, no plano dos modos, modo lírico, narrativo, dramático, e dos géneros, o ensaio sobre o que é tragédia. Tragédia, drama, romance, novela, conto, etc. Mas também no que toca a categorias transversais, de fronteiras conceptuais difusas ou fluidas, quer na sua intenção, quer na sua extensão. Desde aquilo que ele designa repetidamente, mas como que aceitando como um conceito fugidio, que é de poesia. A poesia é um pouco em Manuel Antunes, neste trabalho, se Deus me perdoa, que é um pouco como Deus, que está em todo lado e em lado nenhum. A poesia atravessa todas as grandes manifestações da arte, um espírito tão brilhante e profundo como Manuel Antunes tem a probidade de não esconder que é fugidia a aproximação a uma redução conceptual disso que ele chama a poesia. De qualquer maneira, fica evidente que não se confunde com lirismo ou com o modo lírico da criação literária. Mas podemos ir desde esse alto conceito da poesia até outros dois a que voltarei e que são muito próprios de Manuel Antunes. O tom e o alento. São dois termos muito peculiares, diria eu, do idioleto crítico do padre Manuel Antunes. E explora as suas virtualidades de propiciação hermenêutica e da aferição crítica perante a singularidade do texto ou dos textos. Essas categorias, portanto, não são exercícios nominalistas, não oferecem apenas um quadro de inteligibilidade estático e estanque, mas, pelo contrário, servem como um elemento de propiciação na novas hipóteses interpretativas, novos caminhos hermenêuticos. Ao mesmo tempo, Manuel Antunes não descura, por causa daquela perspectiva da historicidade, da sua relevância extrema, não descura as categorias estilístico-periodológicas. Ainda que, parece-me, não lhe interesse mais perscrutar as motivações, o dinamismo e o destino dos movimentos, sobretudo os que lhe merecem maior atenção, o romantismo, o realismo, o modernismo, o surrealismo. É impressionante como ele repetidamente volta à questão do surrealismo, o realismo socialista, ou neorrealismo, o existencialismo, etc. Ou então de correntes, que nem chegam a ser movimentos, por exemplo, a designada poesia nova dos anos 50 em Portugal, e as tendências neomodernistas
desses anos 50, que ele abordava geralmente a partir da existência de certas revistas mais fortes. A Tábua Redonda, os Cadernos de Poesia, a Árvore, etc. Isso interessa-lhe mais do que propriamente um exercício de dedução taxonómica de escolas histórico-literárias e sempre com um grande alerta de se preservar da diluição da singularidade dos grandes autores nas teias dos padrões, das normas e das opções temático-formais de cada estilo de época. Ao mesmo tempo, é em direção a uma estética personalista que se move o pensar do fenómeno estético e a crítica da obra literária enquanto clássico, na acessão de T.C. Eliot. Isto é, um humanista em plena maturidade do espírito, da língua e do estilo, e que se quer peculiarmente caracterizado, cito, por uma autêntica consciência histórica, ciente de outros horizontes e dos próprios limites. Ele diz isto, creio que o podemos aplicar para o Dom Sua mesmo, no sentido mais alto e mais nobre, caracterizado por uma autêntica consciência histórica, mas ciente de outros horizontes e dos próprios limites. Por isso, no seu horizonte de crítica compreensiva e valorativa, se inscreve o ideal de uma literatura em que, nas suas palavras, em que se reconciliem de forma mais harmónica a imaginação e a razão, a sensibilidade e o intelecto, a cultura como tradição e a cultura como inovação, em prol de uma específica anávase, uma artística retirada à profundidade do espírito humano. Para tal concepção, imperiosamente a literatura há de ser forma específica de conhecimento, inconfundível com a ciência e com a filosofia. Diz Manuel Antunes, aquilo que constitui o específico da literatura e aquilo que lhe confere um poder que nada nem ninguém lhe poderão arrebatar, conclui ele já em 1972, em reflexão subscrita de novo por esse tal Alberto Sobreira, na Brutéria, a partir de um título de novo interrogativo. Que pode a literatura? E responde, é que ela opera sobre dois domínios, tentando uni-los indissoluvelmente, simbioticamente, o domínio da percepção cognitiva e o domínio da linguagem erguida em imagens, em ritmos, em símbolos. E acrescentava em bela cláusula final ou quase final. Nestas condições, a literatura pode-se definir a paciência da metáfora. A paciência da metáfora. Como a filosofia é a paciência do conceito, como a ciência é a paciência da exatidão. Nestas condições, diz o padre Manuel Antunes, isto é, as condições de um discurso que sendo mito e construto, é, diz ele, não propriamente demonstrativo, mas mostrativo. A de um discurso que, sendo forma simbólica, digo eu agora, se revela irredutível a ideologias, a escolas regimentais e a poderes exógenos, antes comprometido só com a vida, diz Manuel Antunes, comprometido só com a vida, com a experiência real ou imaginária, com o homem todo e todo o homem a partir desse homem. As linhas fundamentais desta teoria da arte literária, deste paradigma hermenêutico, deste projeto crítico, são incessantemente aplicadas e, note-se, aferidas, revistas e reformuladas, no encontro com as criações singulares de 25 séculos de cultura europeia, desde a Grécia Antiga ao terceiro quartel do século XX, e no confronto com a multiplicidade interminável daquilo que Ingarden chamava as concretizações da obra de arte literária. Multiplicidade interminável das concretizações literárias em que foram vivendo, graças à competência e à cooperação interpretativa de sucessivos leitores. Não são das menores lições que recebemos de Manuel Antunes a versatilidade das perspectivas com que aborda originariamente novos autores e textos, ou com que os revisita, aberto à eficiente retrojeção de novas luzes e à proba retificação de lacunas, de juízes ou de opções. Por exemplo, um homem já naquele alto nível de consagração ter esta lição de humildade intelectual
que é ao recolher na coletânea do Espírito do Tempo o artigo que publicaram em maio de 57 na Brutéria sobre haverá filosofias nacionais, pois no livrinho aparece uma nota em altura. Ulterior reflexão conduziu o autor a admitir o Volksgeist. E depois explica em que termos é que considera admissível o conceito de Volksgeist e é que admite a sua operatividade. Mas isso não figurava no texto da revista e, passados uns anos, o padre Manuel Antunes achou bem declarar, não se limitar a incorporar isso numa nova versão, numa versão atualizada do texto, mas confessar em nota que isso resultou de uma reflexão deles, autocrítica, digamos assim, sobre o seu próprio ensaio, e isso acontece várias vezes, como hoje, o trabalho tão benemérito de recolha da obra completa do padre Manuel Antunes nos dá de uma forma proliferante. Depois, a persistência com que relança o que podemos chamar o assédio compreensivo a certos movimentos. O surrealismo, por exemplo, em que, aliás, se distingue com grande acerto uma modalidade programática, tardia e pouco valiosa em Portugal, e uma modalidade difusa, de inseminação fecundamente gerativa e conotativa em escritores da literatura portuguesa não filiados nos grupos surrealistas. É para aí que nos temos inclinado, todos nós trabalhamos nos estudos sobre a literatura portuguesa contemporânea. Mas o padre Manuel Antunes já o dissera por várias vezes. Parece-nos às vezes mais importante o que há de surrealista em Natália Correia, em Rubená, no próprio Jorge Sena, do que propriamente aquilo que está no tal surrealismo programático. Ou também impressiona esse regresso constante às realizações de certos géneros no quadro de certos estilos de época. Por exemplo, a atenção dada ao romance no primeiro modernismo, quando a tendência geral era para privilegiar os grandes criadores poéticos, mas no padre Manuel Antunes, sobretudo a tríade constituída por Proust, Joyce e Kafka, são uma e outra vez analisados, avaliados e mais ponderado o seu legado, o destino dessa obra. Ou então, a configuração distintiva e evolutiva de certas personalidades literárias e da sua obra, de André Gide e de Paul Claudel, ou de André Malraux e de Jorge Bernanos, ou de José Régio e de Vitorino Nemésio, ou de José Lins do Rego e de Jorge de Lima, ou de Francisco Costa e de Agostina Abesse Luís, para citar, a escolha foi minha, casos exemplares de concertação em Manuel Antunes de um juízo estético claramente laudatório, com contrastivos graus de estima pelas implicações éticas e metafísicas da obra de cada um destes autores, que, como calcularão, é diferente. Essa estima pelas implicações éticas e metafísicas é diferente para Jorge Lima ou para José Lins do Rego, para Nemésio ou para Régio, sobretudo para Claudel ou para Gide, para Bernanos ou para Malraux. Volto só, e aproximo já do final, não queria deixar de falar disto, que é numa altura em que Virgílio Ferreira ainda não ganhara, digamos assim, a coragem, o desassombro, com que já no final da carreira dirá: há estudos notáveis sobre a minha obra, e eu agradeço muito isso, mas nunca ninguém prestou atenção, disse Virgílio Ferreira, com aquele feitiozinho que lhe conhecíamos, não é? Nunca ninguém prestou atenção ao que eu considero verdadeiramente decisivo na minha obra, que é o tom. O tom. Ficámos todos, que julgávamos que éramos virgilistas, não é? Um bocado sarapantados, mas não soubemos ainda responder a esse repto de Virgílio Ferreira. Pois muito antes, como poderão, aliás, confirmar, pois todos conhecem a obra do padre Manuel Antunes, constantemente ele se refere a esse parâmetro do tom. Cito só um passo de um ensaio que me marcou sempre muito. É um texto, começou por ser uma conferência no Seminário de Coimbra, depois saiu na Brutéria em julho de 57 e foi recolhido pela primeira vez em livro, em Do Espírito e do Tempo, depois, mais tarde,
nas obras completas. Trata-se do ensaio sobre Teixeira de Pascoais, Fernando Pessoa, José Régio, poetas do sagrado. E, na altura, lá aparece o tom. O tom, que é qualquer coisa que a velha retórica já devia tratar com outros nomes. E não é o estilo, não é a forma particular da língua literária, é outra coisa. E diz ele, e para avaliar do grau de fundura religiosa de um poeta, mas aqui, noutro espaço, podia ser, em vez de o grau de fundura religiosa, podia ser da problemática filosófica, da fundura também da sensibilidade social, política, etc. Não é? E para avaliar do grau de fundura religiosa de um poeta, tem mais importância o tom do que os temas. O tom manifesta a mais remota atitude vital do homem perante o mistério da existência. Esse passo é a propósito de Fernando Pessoa, mas aplicava-se também a Pascoais, a Régio e a tantos dos escritores que, pela positiva ou pela negativa, Manuel Antunes olhou sob esta perspectiva. O outro termo, que ainda é mais idioletal, porque, digamos assim, tem uma incidência apenas e não é pouco, nos pronunciamentos críticos e, sobretudo, em relação a certas obras poéticas, é o termo alento. Não sei se já repararam que ele está a falar de quando estava a ganhar alento, perdeu-se. Termino. E esse alento fica também não rigorosamente definido, mas muito eficaz na discriminação do valor relativo atribuído a cada autor e a cada obra. Termino agora, meu caro Presidente, desta forma. Um dos elementos mais importantes dessa escola fonológica de Genebra, que há bocado referi, Jan Starobinski, tem um livro formidável chamado A Relação Crítica. E fala, ele que não era um tão grande classicista como o padre Manuel Antunes, fala do intérprete. O que é o crítico? Ele diz, deve ser aquilo que era, neste domínio, o que era no mundo antigo, o intérprete. Pois eu também entendo que o padre Manuel Antunes é o alto e nobre intérprete que nos serviu de mestre. Porquê? Porque o intérprete era aquele que servia de mediador ou medianeiro num negócio. Numa feira, num sertão qualquer, num negócio, não era o possuidor originário daquele bem. E também não era aquele que se destinava, ao adquiri-lo, tornar-se o novo dono desse bem. Ele exercia um papel decisivo, que era, desde logo, de conhecimento. Tinha que saber conhecer aquele bem. Para quê? Para o fazer valer, para o apresentar sedutoramente, para o promover nessa mediação. Mas ele desempenhava apenas esse papel de mediador decisivo. Sem ele, aquele bem não poderia ser valorizado e transacionado, aquele bem não podia passar de um proprietário para o outro proprietário. O padre Manuel Antunes foi um alto e nobre intérprete que nos serviu a todos nós magistralmente. Não se quis dono das obras de arte literária que lia, interpretava e criticava, quis servir apenas de grande mediador para nos colocar esse bem, uma mais forte consciência nossa dessa beleza que é a da arte literária. Muito obrigado.